Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Irmãos, vamos orar de 2 em 2. Aproveita para abençoar a família. Amém, irmãos. 2 Coríntios 4, capítulo 1, versículo 6, é a nossa meditação nessa noite. E eu queria que a gente pensasse um pouco no tema aí, ó, como servos de Cristo. Nós vivemos uma época em que as pessoas são muito egoístas e autocentralizadas. A nossa geração, ela é muito focada no meu merecimento, meus méritos, meus direitos. E isso, irmãos, consequentemente, tem trazido muitos conflitos na família, no trabalho e às vezes, infelizmente, pode acontecer até na igreja. Essa vida de egoísmo autocentrado, né, que achar que eu sou o centro do universo, né, tem algumas criancinhas que acham, né? E alguns crentes também. Essa ideia, meu direito, meus méritos, eu, essa ideia, irmãos, tem causado muita divisão, muita confusão, muito conflito, muita bagunça, né? Quando todas as pessoas acham que têm direitos e exigem todos os seus direitos, então a tensão fica muito grande. Entende? Se todo mundo quer ser o centro, então ninguém vai conseguir ser o centro. Se todo mundo quer exigir o seu direito, então está complicado, né? E na época do apóstolo Paulo também acontecia assim. Desde o princípio da Bíblia também acontecia assim. Se nós fizermos um tour rapidinho pela Bíblia, nós vamos perceber isso. Lembra Abraão e Ló? Abraão e Ló chegou um momento de tensão. Aí alguém teve que ceder. Quem é que cedeu? Abraão. Ló, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Está aí tudo à sua frente. Escolhe, né? Esaú e Jacó tiveram esse momento de tensão várias vezes, mas o último, lá no capítulo 33 de Gênesis, quando Jacó volta da casa do seu sogro, né, com as suas 2 esposas, mais as 2 empregadas, mais os 13 filhos, aí encontra com Esaú, né? Foi uma tensão muito grande. Jacó com seus empregados, que não eram muitos ainda, esposas, filhos, e do outro lado Esaú com 400 homens de guerra. Foi um pouquinho de tensão. Alguém teve que ceder, senão ia ser uma carnificina. Diz a Bíblia que Jacó se humilhou, se ajoelhou, se prostrou diante de Esaú, deu presentes para Esaú e apaziguou o coração de Esaú. Isaque e seus povos vizinhos também tiveram conflitos. Os vizinhos de Isaque viviam apurrinhando Isaque.
aprontando contra Isaac. Isaac teve que ceder para não haver uma guerra ali, né, indefinida. E a gente vai vendo vários outros exemplos, né? Tem um exemplo que é um mistério, mas era um conflito subentendido. Davi e os filhos de Zeruia, que eram sobrinhos de Davi, Joabe, Azael, né? E eles eram exímios soldados, viviam em tesão com Davi. Davi vivia dando ordens para eles e eles viviam fazendo do jeito deles, né? Davi falava uma coisa, eles, tudo bem, nós vamos fazer. Ia lá e fazia do jeito deles. Irmãos, a Bíblia está cheia de conflitos, de tensão. Quando a gente chega nos apóstolos, havia muita tensão entre os apóstolos. E agora nós chegamos aqui no apóstolo Paulo, o texto que nós lemos, né? Paulo, ele plantou essa igreja ali em Corinto, mas a igreja vivia falando que Paulo não era apóstolo. E criou uma tensão entre Paulo e os coríntios. Paulo várias vezes advoga os seus direitos. Eu sou apóstolo, nascido fora de tempo. Todas as características de apostolado Paulo tinha, né? Nós entendemos que Paulo era o 12º apóstolo, que veio para substituir Judas. E Paulo vai mandar uma carta dura para Corinto, para reclamar os seus direitos, os seus méritos, né, o seu título de apóstolo, mas os coríntios não estavam nem aí para isso, né? E aí Paulo vivia nessa tensão com os coríntios. Mas nesse texto, nesta carta, Paulo muda o tom da conversa. E aí Paulo vai dar a dica como você resolve os conflitos lá na sua casa, marido e mulher, pais e filhos, no seu trabalho, patrão e empregado, ou na sua vizinhança. Paulo vai dar uma dica para nós aqui, olha: seja servo de Cristo. Acabaram-se os conflitos. Até agora, Paulo estava tensão ali com os coríntios. Paulo mandava uma carta, eles não ouviam. Paulo falava, Paulo ameaçava, Paulo mandava disciplinar, nada dava certo. Agora, nessa segunda carta, que nos comentaristas a gente entende que na verdade teve mais de uma antes dessa, né, até mais dura, que não entrou no cânon da Bíblia. Nesta carta, Paulo muda o tom da conversa. Só vai resolver esse conflito se alguém agir como Cristo agiu. Então Paulo vai falar aqui, eu queria pensar com os irmãos aqui, 4 características importantes, eu diria muito importantes, né? Importantíssimas, de um servo de Cristo. 4 características, irmãos. Eu queria que a gente pensasse sobre isso aí, nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro está no versículo 1. Fala assim: pelo que tem desse ministério, segundo o quê? A misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, né? Esse ministério é segundo a misericórdia. Primeira característica de um servo de Cristo, que ajuda a gente a dirimir os conflitos: somos salvos pela misericórdia de Deus, não por mérito humano. Irmãos, diante de Deus ninguém tem mérito algum. Nós somos todos nivelados por baixo. Olha o caso de Paulo. Paulo falou assim: nós somos salvos, esse ministério é pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É um favor, uma punição que não acontece. Mas vou explicar melhor. Paulo, ele tinha muitos méritos, muitos direitos, muitos títulos. Paulo era mestre da lei, fariseu, ele era destacado, né? Ele era zeloso, praticante, cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo seria tipo os mestres dos mestres, como se fosse um doutor hoje, acadêmico. Paulo era um dos mais destacados desde a infância, mas o zelo de Paulo traiu. Quando Paulo cresceu, desenvolveu, surgiu aqueles que eram do caminho, que eram
de Cristo. E aí Paulo começa o zelo de Paulo pelo judaísmo, pela religião dele. O zelo levou a ficar sério, que ele vai falar aqui nos versículos seguintes, né? O Deus desses séculos nos segue, segundo o entendimento de Paulo. E Paulo virou um perseguidor da igreja. Ele blasfemava contra Cristo, blasfemava contra os seguidores de Cristo, perseguia os discípulos de Jesus. Paulo não buscava Cristo, ao contrário, Cristo buscou, alcançou, salvou, libertou, perdoou, santificou, capacitou e o transformou em o maior missionário da história do cristianismo. Então, Paulo estava ali perseguindo e blasfemando contra Cristo. Os irmãos lembram lá na estrada de Damasco, Jesus vai até Paulo, alcança Paulo, salva, transforma e usa Paulo como missionário. E aí isso é misericórdia, irmãos. O que é misericórdia? Paulo queria destruir a igreja, e Jesus pega, perdoa e o faz um plantador de igrejas. Misericórdia é perdão. Misericórdia é quando você não recebe a punição que você merece, não recebe a condenação que você merece. Paulo entendeu isso, né? Paulo merecia punição, cadeia, inferno, mas ele foi alcançado pela misericórdia. Irmãos, todos nós estamos nessa mesma categoria como servo de Deus. Por causa dos nossos pecados, todos nós merecemos condenação, punição, inferno. Pastor merece o inferno se não for misericórdia de Cristo. Os presbíteros, diáconos, todos nós, se tirar a misericórdia de Deus, todos nós, sem exceção, desde a menor criança até o mais idoso, todos nós, se tirar a misericórdia, nós merecemos punição, condenação. Ou seja, diante de Deus, ninguém tem mérito algum. Somos todos pecadores. A gente pode colocar gravata, a gente pode pentear o cabelo, a gente pode trocar de roupa, pode ter uma aparência bonita, mas diante de Deus somos todos pecadores. Marido, você é pecador. Que direito é esse que tanto exige da sua esposa? Esposas, vocês são pecadoras. Somos todos pecadores, alcançados pela misericórdia de Deus. Entende, irmãos? Não há direito nenhum em nós, não há mérito nenhum em nós. Uma pessoa que poderia exigir os seus direitos era o apóstolo Paulo, porque ele era zeloso pela lei, pela religião dele. Mas assim como Paulo fala, eu fui alcançado pela misericórdia. Todos nós somos alvos da misericórdia de Deus. Olha o Salmo 103, fala muito bem sobre isso. Olha o Salmo 103. O Salmo 103, versículo 1 até o 3, olha o que ele fala, olha. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, nós só estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Nós podemos ficar bonitinhos para vir na igreja, e faz bem, principalmente jovens, adolescentes, solteiros, tem que vir bonito para a igreja, mas presta atenção nisso, é a misericórdia de Deus que nos sustenta. Deus não nos trata segundo o nosso merecimento. Se Deus olhasse pecado, ninguém subsistiria. Um dos melhores exemplos de misericórdia que tem na Bíblia é do filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Ele saiu da casa do pai sem dar satisfação, foi para uma terra distante,
gastou tudo que tinha, do jeito que ele queria, né, de uma forma bem dissoluta, até que um dia ele caiu em si e voltou arrependido. E vou falar com meu pai: pai, me trata como um dos seus empregados. E o que o pai fez? Correu, abraçou, deu anel, deu sandálias e fez uma festa para recebê-lo de volta. Isso é misericórdia. O que o filho pródigo merecia, irmãos? Uma festa ou uma chibatada, uma correiada? Uma festa ou uma reprimenda, uma dura, uma varada? O que ele merecia? Ele merecia uma chibatada, varada, correiada, merecia uma dura, merecia encostar ele na parede, mas ele não recebeu o que ele merecia. E aí a parábola encerra assim: assim há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. Isto é a misericórdia de Deus, entendeu? Então, somos todos salvos pela misericórdia, não por merecimento. Se olhar merecimento, ninguém aqui vai chegar no céu. Vamos para o segundo, versículo 2, 2 Coríntios 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, quero outro ponto aqui, ó. Se você quer dirimir conflitos, quer viver uma vida de paz, primeiro você tem que entender: você é alvo da misericórdia de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo é misericórdia de Deus. Segundo, não adulterando a palavra de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia e nós somos salvos para obedecer a palavra de Deus na íntegra. Não só os versículos que você gosta, não só o livro de Salmos, não só aqueles pregadores que você gosta. É para obedecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Caso contrário, irmãos, isso é o que a gente chama de adulterar a palavra de Deus, limitar a palavra de Deus. A palavra de Deus não são apenas alguns versículos, alguns textos que nós gostamos. A palavra de Deus é Gênesis a Apocalipse. Nos nossos tempos há muitas pessoas falando muita coisa sobre Bíblia e teologia, e há muita adulteração da palavra de Deus. Tenho ouvido muitos pastores falando que nós vivemos na época da graça e o que vale é o Novo Testamento. Vivemos na época da graça, mas a graça começa lá em Gênesis 1:1. Jesus é a encarnação da graça, mas desde Gênesis 1:1, tudo é pela graça de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela graça de Deus. Todas as pessoas que viveram neste mundo foram sustentados pela graça de Deus. Entende? Não é apenas o Novo Testamento. Eu já ouvi pastores famosos, presbiterianos, falando assim: olha, não precisa mais ler a Bíblia toda, você concentra num livro, foca no livro e lê esse livro 10 vezes, 20 vezes, amém, pode ler, mas a Bíblia é Gênesis e Apocalipse. Você lê o livro de Efésios, que é o queridinho dos teólogos, 100 vezes, não te livrou de ler a Bíblia toda. A Bíblia não é Efésios, a Bíblia é Gênesis e Apocalipse. O que passa disso é a adulteração da palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas boas, fiéis às Escrituras Sagradas, mas tem muita gente nas mídias distorcendo, adulterando a palavra de Deus. Livros devocionais sobre a palavra de Deus não é a palavra de Deus, são livros devocionais. Ah, mas é do pregador fulano de tal, é do Spurgeon, que eu amo ler Spurgeon quase todo dia, é maravilhoso, mas não é Bíblia. O culto doméstico a gente usa a Bíblia, a gente não usa livros, então não é culto. Ok? Pode ser ensino, pode chamar o que é. O culto tem que ser cristocêntrico, palavra.
Faz sentido, irmãos? As mídias, tem muita gente falando muita coisa. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Por que há tanto crente frustrado hoje em dia? Falta Bíblia na vida e no coração das pessoas. As pessoas estão vazias da palavra. A gente lê muitos devocionais, a gente ouve muitos pregadores, mas nós não buscamos na fonte. Entende? E aí a gente pensa assim: eu estou seguindo a palavra de Deus. Não, você não está seguindo a palavra de Deus. Você está seguindo pregadores, você está seguindo devocionais, você não está seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é Gênesis a Apocalipse. Os falsos mestres em Corinto, eles faziam de tudo para afastarem as pessoas das igrejas da palavra de Deus. Essa é uma tática satânica, né? Tirar a palavra de Deus do foco, do centro. Então eles faziam atrações, astúcias, distorções, adulterações, manipulações, e as pessoas iam nos seus ensinos e afastavam da palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso hoje, irmãos. Nós temos acesso à palavra de Deus, mas nós não estamos mais buscando na fonte da palavra de Deus. Por isso, às vezes, surge um conflito. A gente não sabe o que falar, porque nós não conhecemos mais a palavra. Entende, irmãos? Nós precisamos ler a Bíblia. Ah, mas tem um devocional, muito bem. Amém. Se tiver tempo, lê o devocional. Mas a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. O resto não é a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. Pastor, tem muita coisa difícil na Bíblia. É lógico que tem. A Bíblia é um livro divino, é a palavra de Deus. Só Deus entende a Bíblia toda. Você pode ler a Bíblia toda 200 vezes que ainda você não vai conseguir entender. No dia que você entender a Bíblia toda, então você é Deus. Entende? Irmãos, isso aqui é um livro vivo. É a eterna palavra de Deus. Tudo nesse mundo vai passar. Eu vou passar, você vai passar. Conhecimento, tudo vai passar. A Bíblia jamais vai passar. Ela vai permanecer eternamente. Quer ver uma outra adulteração da palavra de Deus? Nós temos visto muito no nosso tempo, e agora alguns de vocês vão ficar com raiva de mim. Traduções modernas da palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Essas Bíblias na linguagem de hoje. Alguém imaginou o texto, queria dizer aquilo e traduziu aquilo, mas aquilo não é a palavra de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Essas traduções modernas não são Bíblia, são imaginação de alguém, às vezes até com bom conhecimento. Olha só, esse texto aqui, para nós, significa isso hoje. Ok, eu leio traduções, já li várias traduções, várias vezes, né? Mas não é Bíblia. Entende? Aquilo ali é uma interpretação da Bíblia que alguém colocou. Ah, eu gosto muito de ler a Bíblia na linguagem A Mensagem. Oh, é tão mais atualizada. É atualizada, mas é uma interpretação da Bíblia, não é Bíblia. Ok? Deixa eu falar outra coisa para vocês ficarem com mais raiva. Comentários da Bíblia não é Bíblia. Hoje nós temos Bíblia de Genebra, Bíblia Herança Reformada, Bíblia Shed, Bíblia Vida Nova, Bíblia Pentecostal, Bíblia da Mulher, e às vezes a gente deixa de ir no texto para ir no comentário. O comentário não é Bíblia, é comentário, é a imaginação que alguém teve. Pode ser muito boa, como a de Genebra, é uma das melhores, talvez a melhor, mas não é Bíblia. Comentário não é Bíblia. Então, o rodapé dessas Bíblias não é Bíblia. Uma vez eu vi um pregador pregando, agora é para rasgar as vestes, ele ficava pregando, lendo o comentário da Bíblia, um comentário excelente, fantástico, mas não era a Bíblia que ele estava pregando, ele estava lendo o comentário da Bíblia. Irmãos, entende? O que é a Bíblia? A Bíblia é lá aquilo que foi dado para nós, separado pelos apóstolos, o cânon, e foi traduzida na sua fidelidade, né? Hoje nós temos as mais fiéis
Eu gosto mais dessa. Para mim, mas chega mais perto é a revista atualizada. A corrigida é muito boa, né? A atualizada é uma das melhores. Já li mais de 10 traduções. A NVI estão apostando nela para ser a tradução mais fiel do mundo. Estão fazendo revisões e mais revisões intensas para que a NVI chama Nova Versão Internacional da Bíblia. Essa primeira ficou muito ruim. Me perdoe, quem leu, quem gosta, quem usa, tinha muita coisa que não era Bíblia. Era comentário daquele que estava traduzindo. Né? Se lê e compara o texto, não tem nada a ver. Né? Tinha algumas coisas meio estranhas. Agora estão fazendo revisões intensas para que ela seja. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Bíblia é a tradução e usou lá, né, o máximo possível perto do original. A Bíblia corrigida, revista atualizada, que é a que eu mais gosto, né? A segunda Almeida atualizada, que surgiu agora, que é muito boa também, eu prefiro essa primeira. A King James é muito boa. Tem algumas, né? Todas essas Bíblias com comentário abaixo, elas são Bíblia Almeida atualizada, via de regra. Né? Os comentários não é Bíblia. Então, irmãos, o que é isso? Adulteração da palavra de Deus. Nós vemos uma sociedade fraca moralmente, espiritualmente, a depressão aumentando, os conflitos piorando, porque nós deixamos de seguir a palavra de Deus e achamos que estamos seguindo a palavra de Deus. Então, qual é o desafio, irmãos? Nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, pode durar a vida toda, mas é Gênesis a Apocalipse, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e nas traduções, não nos comentários, ok? E é importante também decorar versículos, meditar em versículos, como se você estivesse digerindo a Bíblia, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Estávamos eu, Daniel Freitas, não sei mais quem, indo para Sabará, né? E a gente batendo papo, e aí uma mulher tentando suicídio pulou na frente do meu carro, né? E aí eu freiei imediato, por 1 milímetro não acertei a mulher. O que é isso? Quem estudou e tirou carteira de motorista sabe. Automatismo. Automatismo. Quando você tem um reflexo na direção do volante, né? Aí imediatamente chegaram pessoas, pegaram aquela mulher. A gente não sabe a real situação espiritual dela, mas aí nós ficamos assim meio assustados. E aí o pessoal, né, falou que ela estava querendo suicidar, pulando na frente do carro. Eu vindo, né, indo para a BR Sabará. Irmãos, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você decora versículos bíblicos, nós estamos com desafios de decorar os principais versículos de João. Você vai pegar automatismo espiritual. Na hora que o diabo mandar uma coisa, na hora que acontecer uma situação, ou uma influência do mundo, ou da carne, a sua mente está abastecida com a palavra de Deus. E você vai reagir conforme a palavra de Deus. Entendeu? Então, somos salvos pela misericórdia, somos salvos para obedecer a palavra na íntegra. Gênesis e Apocalipse, né? Deuteronômio 4:2 fala, sem aumentar e sem diminuir. Apocalipse fala, e quem aumentar ou diminuir, vai sofrer os flagelos, ok? Mas vamos caminhar mais, né? O verdadeiro servo também, ele entende que nós estamos numa luta espiritual. Somos salvos pela misericórdia para obedecer a palavra, e somos salvos também para entender que nós estamos numa luta espiritual. Olha aí o versículo 3, versículo 4, irmãos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Somos salvos, mas ainda vivemos uma luta espiritual. Irmãos, nós não podemos ignorar o inimigo, o Deus desse século. Era a luta de Paulo com os coríntios, que ele entendeu
Ao invés de ficar brigando, debatendo, mandando cartas, a pessoa tem que orar para repreender o Deus desses céus. Satanás está vivo e ativo, está amarrado, espiritualmente falando. Jesus amarrou Satanás lá na cruz, né? Está amarrado, está derrotado, mas ele está ativo. O diabo é o Deus desse século, cega as pessoas, manipula a mente das pessoas, cria confusão nas pessoas, conflitos nos relacionamentos. Satanás cega a mente de muitas pessoas, dificulta a fé, dificulta a libertação, dificulta a transformação da pessoa, dificulta o relacionamento de casais, relacionamento de patrão e empregado, relacionamento com o vizinho. Muitas vezes tem a mão de Satanás por trás. Nós não podemos ser inocentes nessas coisas. Antes de discutir, antes de brigar, antes de buscar os seus direitos, ora, pense, analise a situação, vê se é de fato assim. Irmãos, preste atenção no detalhe. Olha, o diabo não dorme, o diabo não cansa, o diabo não tira as férias. Ele age na surdina, trabalha as emoções, mas ataca a mente das pessoas. Sugestões, manipulações, cegueira. Nós precisamos entender isso, principalmente um detalhe, irmãos. Se você tem alguma necessidade não suprida, o diabo vai agir nesta necessidade não suprida. Essa é uma tática especial de Satanás. Pessoas carentes, pessoas com necessidades lícitas, o diabo vai sugerir meios ilícitos para suprir aquelas necessidades. E aí a confusão está formada. Graças a Deus, né? Que Deus é soberano, né? Irmãos, deixa eu explicar um detalhe. Não tem uma batalha espiritual entre Deus e o diabo. Ok? Jesus já venceu, já derrotou, já amarrou Satanás, né? A batalha espiritual é entre nós e o diabo. O diabo tentando atrapalhar a igreja. O diabo tentando criar confusão na família. O diabo querendo bagunçar os relacionamentos. A briga não é Deus com o diabo. Quem é o diabo? O diabo, né, não chega nem aos pés de Jesus, né? Não tem briga, não tem luta, não tem nada. Não é uma luta espiritual nas potestades. É uma luta do diabo tentando manipular e bagunçar a gente. E às vezes até dentro da igreja. E vem, abre Efésios 6. Alguns conhecem, vão abrir, vão ler esse versículo junto. Talvez ele fique guardado. Olha Efésios 6, irmãos. A gente deveria decorar esse versículo. Antes de brigar com a sua esposa ou com o seu marido, você deveria recitar esse versículo. Antes de reclamar do seu patrão, você deveria recitar esse versículo. Antes de discutir com o vizinho, você deveria recitar esse versículo. Vamos ler juntos? Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua luta não é contra o seu cônjuge, entendeu? A sua luta não é com o seu patrão, nem com o seu vizinho. A sua luta é com Satanás, que está tentando bagunçar. Ele joga uma seta aqui, joga outra seta ali, fica tentando manipular, criar mentira, criar confusão. Então, irmãos, olha, nós somos salvos pela misericórdia, não por mérito próprio. Nós somos salvos para obedecer a palavra de Deus total, não apenas aqueles versículos que eu gosto. É Gênesis, Apocalipse. Nem acrescentar, nem diminuir. Nós somos salvos, mas ainda vivemos uma luta espiritual com o diabo que está aí derrotado, mas tentando bagunçar, tirar a alegria da gente, né? Em todas as áreas de relacionamento. E o último aqui, para a gente encerrar: somos salvos, mas somos servos.
de Cristo. Olha o versículo 5. Vamos ler esse versículo junto? Volta lá. 2 Coríntios 4, 5. Esse versículo é maravilhoso, né? Eu ainda quero aprender a viver esse versículo aí. Sempre que eu passo por esse texto, ele fala muito comigo. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Somos salvos, glória a Deus por isso, sem mérito algum, mas somos servos de Cristo, e uns dos outros por amor a Cristo. Faz sentido? Quando fala lá, a esposa seja submissa ao marido como ao Senhor Jesus. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os empregados obedecem aos patrões como ao Senhor, sabendo que eles também têm patrões, né? Tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então nós somos servos de Cristo. A salvação, ela implica em duas coisas, irmãos. Primeiro, o livramento do pecado, da condenação, a libertação da escravidão, da carne, do mundo do diabo. Mas ela também implica que nós nos tornamos servos de Cristo. Você foi libertado da carne, do mundo do diabo. Quer ver? Efésios 2 fala sobre isso. Efésios 2, de 1 a 5, fala sobre isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos salvos, fomos libertados da carne e do mundo do diabo. Olha o versículos 3, né? Os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a misericórdia de novo, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, presta atenção nisso aqui para a gente fechar. Olha, você foi salvo, foi libertado, foi livrado da condenação, do pecado, da influência da carne, do mundo do diabo. Amém? Mas agora você é um servo de Cristo. Quando fala aí, 2 Coríntios 4, versículo 5, né? A nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Servos de Jesus e servos dos outros por amor de Jesus. Agora, às vezes tem algumas palavras que na tradução elas perdem um pouco a sua força. Essa palavra aqui é uma dessas aqui, essa palavra servo. Tem muitas vezes essa palavra servo na Bíblia, ela é muito repetida na Bíblia, mas se você olhar no original, ajuda a gente a ter um entendimento um pouco melhor. No original, para o português, teve 3 palavras que foram traduzidas como servo. No grego, 3 palavras diferentes. No português, a mesma palavra, servos. Leitorgos, de onde vem liturgia, que é o servo que presta serviço a Deus, culto. Leitorgos, liturgia, serviço prestado a Deus. Tem uma outra palavra que vocês conhecem bastante também, diáconos. Também foi traduzida como servo. A palavra diáconos é aquele que presta serviço voluntário, sem remuneração, de coração. E tem uma outra palavra que é a nossa palavra desse versículo, doulos, que é a palavra traduzida por servo aqui, que significa escravo. Aquele que não tem direito a nada, escravo de Jesus e escravo uns dos outros por amor de Jesus. Eu e você foi libertado da escravidão da carne do mundo do diabo, mas agora você é escravo de Jesus. É lógico que o amor de Jesus é todo mundo, né? Quem não quer ser escravo de Jesus, né? Um amor tão maravilhoso desse, né? E escravo uns dos outros. Você é escravo do seu cônjuge, você é escravo do seu patrão, por amor a Jesus. Entende, irmãos? Então, nada de meus direitos,
meus méritos. Você é escravo. Escravo não tem direito, escravo não tem horário, escravo não tem comida, escravo não tem roupa, escravo não tem direito nem à própria vida. Tudo que você tem é de Jesus e para servir uns aos outros. Entendeu? A sua casa não é sua, ela é de Jesus, mas deixou você morar ali. O seu carro não é seu. Ah, pastor, eu trabalhei, eu comprei, mas foi Jesus que te deu a vida e te deu a força para trabalhar. Nós somos, uma outra palavra mais bonita, né? A gente não gosta dessa palavra escravo, né? Mexe muito no nosso ego, né? Faz ficar com raiva do pastor. A outra palavra mais bonitinha que Paulo usa é mordomos, né? Mordomia. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos escravos de Jesus, sem direito a nada, escravos uns dos outros por amor de Jesus. Essa é a palavra que a gente precisava guardar. Nós somos servos, escravos, né? Olha Marcos 8, versículo 34, o que Jesus fala, né? Ampliando essa ideia. Versículo 34, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem guardar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Quanto vale a sua alma? Jesus resgatou a sua alma. Você tem dinheiro para comprar a sua alma, pagar a sua alma? Não tem. Irmãos, eu queria que você entendesse isso nessa noite. Nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros por amor a Cristo. Eu queria que você saísse daqui pensando assim: ó, eu não tenho direito algum nesse mundo. Jesus é o meu dono. Jesus é meu dono por direito de criação, Ele me criou. Jesus é meu dono por direito de redenção, Ele me resgatou e me salvou. Ok? Você é escravo de Jesus e escravo uns dos outros por amor de Jesus. É o que está aí, 2 Coríntios 4, versículo 5, né? Então eu queria concluir pensando sobre isso. Aí no versículo 4, versículo 5 do capítulo 4 fala também: Jesus como Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Tem alguma causa, algum problema, algum conflito? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida, do seu cônjuge. Jesus é o Senhor do seu patrão. Jesus é o Senhor do seu vizinho. Você não tem que resolver as coisas do seu jeito. Você é escravo de Jesus e Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Quem resolve as coisas para você é Jesus. Você vai buscar Jesus, confiar em Jesus, se entregar a Jesus, andar com Jesus, e Jesus resolve as coisas para você. Você não tem que resolver nada com seu cônjuge. Pode até tentar o diálogo. Quando alguém está mal, o diálogo não resolve. Quem resolve as coisas com o seu cônjuge é Jesus. Entendeu? Jesus é o Senhor. Todos nós somos escravos de Jesus e escravos uns dos outros por amor a Jesus. Então o desafio dessa noite é: receba Jesus como Senhor. A sua vida vai ficar muito mais leve e tranquila. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho que me apegar a Jesus, andar com Jesus. Ele é o Senhor soberano dos céus, da terra, todo o universo. Ele cuida de mim e Ele resolve os meus conflitos. Ok? Então receba Jesus como Senhor. Entenda que você é escravo de Jesus e escravo uns dos outros por amor de Jesus, e aprenda a andar com Jesus, entregar as suas causas na mão de Jesus. Amém? Vamos orar?